TV Aberta News, reportagem. Hoje a gente está na Faculdade Teológica Kepp Pacheco para falar para vocês que estão em casa esperando, aí nas vésperas do Natal, esperando um 2022 de muita esperança e muitos projetos. A gente está aqui para falar do novo projeto da Faculdade Teológica Kepp Pacheco, inclusive, além da qualidade do curso que a gente vai conversar daqui a pouco, o curso é gratuito, gente, gratuito. Então, vocês que prestem atenção aqui na nossa entrevista, para a gente começar o 2022 aí com tudo. A gente está aqui com a Luciara Avelino e com o Sidney Castro de Castro, tudo bom? Agora, a parte mais difícil da entrevista é a gente falar o currículo da Luciara aqui. Luciara, vou ter que fazer um resumo aqui, porque senão a gente vai ficar a entrevista inteira, nosso tempo de televisão é curto. Luciara, de 2018, Faculdade Teológica Kepp Pacheco, Minas Gerais. 97, 2018, cita a Sociedade Internacional de Teologia Analítica, nome do Instituto Kepp. 98, 97, cita Internacional de Teologia Analítica Europa. 85, 88, cita a Sociedade Internacional de Teologia Analítica. 81, 84, Universidade de Brasília. Me desculpa a forma reduzida, senão a gente vai ficar aqui, ó, gente, não é brincadeira não. Currículo da mulher é jogo duro. Luciara, vamos direto ao assunto. O que é pedagogia trilógica? Eu trabalho há muitos anos na Sociedade de Trilogia Analítica. E essa sociedade, fundada pelo Dr. Norberto Kepp, está agora com a Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Que é gratuita. As graduações são gratuitas. Agora, para ajudar, sabe, Renato, o enfrentamento da Covid-19, então nós estamos fazendo isso, assim, porque a situação está difícil para muita gente. E nós estamos dando a nossa colaboração. E depois eu queria falar sobre isso, que está tendo uma repercussão incrível, isso. Mas você me perguntou por que é pedagogia trilógica, isso, né? Eu sou a coordenadora do curso de pedagogia e nós temos aí um curso muito bonito, muito bonito. Sou meio suspeita para falar, mas vamos lá. Minha vida toda foi ligada à educação. Mestrado em educação, eu sou formada em letras, né? Sempre dei aula e trabalho também com a psicanálise para entender um pouquinho essa psique do ser humano na área educacional. E o curso de pedagogia trilógica, ele vai ser um curso regular, como outros que nós temos, né, nas universidades e faculdades, mas nós vamos ter um diferencial, que nós temos a base da sociedade de psicanálise, né? Temos uma sociedade de psicanálise na mantenedora. Então, o que isso acarreta num curso? Nós vamos ter uma base emocional muito forte. Nós acreditamos que a criança tem na base dela tudo de bom. Você já viu, Renato, uma criança? Você tem filhos? Tenho dois. Então, você deve saber muito bem. A criança tem uma vitalidade, uma esperteza, uma inteligência que até deixa os pais embaraçados, não é? Sim. Então, e a nossa faculdade vai, assim, levar nós partimos do princípio que a criança tem o bom, o belo e o verdadeiro no interior dela. Então, a nossa faculdade vai estimular esse bem da criança se tornar mais, digamos, poder ele se expandir. Porque o que acontece? A criança também, como nós adultos, temos a nossa psicopatologia. O que é isso? Temos aquela vontade invertida, uma chave que é uma descoberta do Dr. Kepp, que é a inversão psíquica. Você sabe que o bem é isso, né? Mas você quer fazer o mal. Você sabe que cigarro faz mal, mas você fuma a si mesmo. Então, há algo no interior que está virado. E essa questão virada faz mal para a pessoa. E a criança, como ela é muito forte, ela leva essa inversão muito forte também. Isso causa um prejuízo muito grande. Então, o nosso curso vai trabalhar com esses aspectos emocionais, que hoje você sabe, né?
As escolas estão com muitos problemas de lidar com a indisciplina, com os aspectos emocionais. Como eu vou lidar com um aluno difícil, um aluno agitado? Então, nós vamos trabalhar com o que as outras escolas não conseguem trabalhar, que é com o aspecto emocional, a psicossociopatologia, com os problemas. Por quê? Trabalhando com os problemas, a gente faz com que o bem que está subjacente, com a essência da criança, aflore. Nessa sua primeira intervenção, você falou sobre os diferenciais de vocês. Aqui no curso, eu estava dando uma olhadinha aqui antes da gente vir para cá, a pedagogia de vocês dialoga com os pensamentos filosóficos e psicológicos e oferece uma base de formação objetiva. E o que caracteriza esse diferencial de vocês? Então, Renato, existe uma coisa aí que é muito legal também, que é a interdisciplinaridade. O que é isso? A gente, ao mesmo tempo que a criança está aprendendo matemática, por exemplo, ela também vai estar no fundamento do ensino também a estética. E a estética vai estar influenciando no português. Então, as disciplinas têm um núcleo comum. Então, nós vamos fazer essa verdadeira interdisciplinaridade. Esse casamento, essa conversa, para não ficar uma coisa estática, presa. Eu vou estudar matemática hoje. Eu vou estudar, que a criança pequena, desenho, vou fazer. Mas isso numa integração. Então, faz com que isso fica tudo muito vivo. A criança olhe para a realidade e não veja a realidade segmentada, como a gente faz nos cursos de especialização. Então, o oftalmologista não conversa nem com o cardiologista. A nossa ciência hoje está segmentada, fragmentada. Então, a gente vai voltar à união. Isso dentro do curso de pedagogia. Para o próprio professor sentir essa integração nele. E um ser integral é um ser radiante. Um ser dividido é um ser fraco. Então, essa é a novidade também. Luciara, uma coisa que é um lugar comum e uma afirmação dos especialistas em psicologia infantil, é a questão do estresse da nossa sociedade. E vocês trabalham com a gestão de conflitos na sala de aula e que isso leve para a vida posterior do aluno. Como funciona essa gestão de conflitos? A nossa vida, não só no ambiente escolar, é lidar com conflitos. Acho que vocês, quando trabalham, têm conflitos. Numa escola, tem conflitos. Em qualquer jogo de futebol, tem conflitos. Então, nossa vida é lidar com conflitos, em todos os aspectos. Só que nós lidamos com o conflito. Então, por exemplo, a criança, no ambiente escolar, a gente tem duas questões. Uma é a censura. Vou censurar a criança, não pode falar nada. Para! Todo momento, o pai ou a mãe ou o professor, já falei que não é para fazer isso, não faz isso. Não, há muita censura no ambiente escolar. E nós temos que distinguir, assim, tem que segurar a conduta errada da criança, mas também não pode censurar o problema. Tem que falar do problema sem censura. Isso é uma coisa difícil hoje em dia. Precisa de muito afeto para isso acontecer no ambiente escolar. E qualquer ambiente, em casa também, né? E, por outro lado, é a total permissividade. Então, a criança pode fazer tudo, é o reizinho da casa, ele faz tudo. Ele é o marajá da casa, a mãe fica o tempo inteiro pagiando a criança, não pode falar e na escola também, cuidado. Tem que lidar com a criança, lidar com respeito, lidar com... tem que lidar com o problema, tem que falar para a criança do problema. Então, tem esses dois lados. Então, a gente tem que trabalhar com os conflitos dessa maneira. Então, por isso, nós temos o estudo
da psicossociopatologia. Então, nós vamos estudar conceitos muito interessantes que vão tocar todo um profissional da área, uma pessoa que quer se tornar um professor. Então, ele vai trabalhar com o conceito de liberdade, por exemplo. A gente tem liberdade para fazer tudo? Tem liberdade para se matar? Tem liberdade para fazer o mal com o outro? Isso é liberdade? Então, isso é um conceito errado de liberdade. A liberdade é para fazer o bem, que vai de encontro àquilo que eu falei para você, que é parte da nossa essência, o bom, belo e verdadeiro. E outra, Renato, se o professor não lidar com as vontades dele, ele não vai conseguir lidar com a vontade do aluno. Agora que a gente já ficou sabendo da fundamentação psicológica e filosófica aqui do curso, Lucera, queria que a gente, principalmente o pessoal que está em casa, planejando 2022, começar com o pé direito, com projetos. Eu te pergunto, Lucera, como surgiu essa ideia de organizar esses cursos gratuitamente? Gostaria de salientar isso. E como é que funciona? Então, Renata, esse é um aspecto muito interessante que até nos surpreendeu. Inicialmente, como eu havia lhe dito, nós fizemos esse programa de gratuidade nas graduações, nos nossos cursos de teologia, no curso de pedagogia, no nosso curso de artes e gestão ambiental. E nós pensamos, vamos colaborar com a sociedade que está... Então, nós temos esse aspecto humanista na nossa base. Então, isso nos impulsionou a fazer esse projeto. Vamos fazer os cursos gratuitos para o vestibular, né, e iniciar em 2022. Então, a gente viu que foi uma surpresa muito agradável, porque muita gente falou assim, muitos candidatos chegavam lá e falavam assim, olha, eu não acredito, é o vestibular que é gratuito? Falando, não, pedagogia são os 4 anos, teologia são os 3 anos, arte 3 anos, gestão ambiental 2 anos, porque é tecnólogo, né? Então, as pessoas, mas eu não estou acreditando nisso. Eu não estou acreditando nisso, verdade. É garantido, tudo gratuito. Bom, isso, algumas pessoas chegaram e falaram assim, o que eu posso colaborar com vocês, então? Alguns professores, não vou citar nomes, mas o professor da Federal de Goiás ficou sabendo, da área de gestão ambiental, ligou para nós e falou assim, olha, eu quero colaborar também, eu posso dar aula gratuitamente. Outros voluntários também falaram, olha, uma iniciativa muito bonita, eu também quero colaborar. Lá na nossa faculdade em Cambuquira, nós temos a faculdade lá, né, presencial, e a faculdade aqui, EAD, em São Paulo. Então, até os próprios políticos foram lá agradecer a nossa iniciativa e ver o que eles poderiam colaborar com transporte, com ajuda de alguma forma, nos perguntando o que eu posso colaborar com vocês. Uma iniciativa muito bonita. Então, isso, Renato, nos deu a ideia muito forte de que o dinheiro atrapalha muito, porque cobrando, nós nunca teríamos tido essa reação popular, né, das pessoas em geral. Bom, Lucera, depois do seu esclarecimento e do seu talento em explicitar os seus conceitos e os conceitos dessa nova iniciativa da Faculdade Teológica Quebe Pacheco, a gente passa a palavra para o professor Sidney Castro de Castro. Professor, possui graduação em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, em 2012. Licenciatura em Filosofia pelo Centro Universitário Assunção, especialização em Gestão Psicossociopatologia 2014, especialização em Teologia e Nova Física na Gestão de um Mundo Novo, aqui para a Universidade Quebe Pacheco 2016, ambas pelo Instituto Quebe e Pacheco.
O professor Sidney coordena a graduação em Teologia Terapêutica aqui da faculdade. Então, professor, em primeiro lugar, o que é uma teologia terapêutica? Primeiramente, obrigado, Renato, pela oportunidade. Também dizer para os telespectadores da TV Aberta que acompanham os programas do Dr. Kepp e da doutora Cláudia, que nós estamos falando aqui de uma grande iniciativa dos próprios doutores, Dr. Kepp e doutora Cláudia. Essa oportunidade de quem deseja, quem sonha em fazer uma faculdade e, por um motivo qualquer da vida, não teve essa chance, conosco a pessoa terá essa oportunidade de fazer uma faculdade totalmente gratuita. E falando da graduação em teologia. Pois bem, teologia tradicionalmente, né, na nossa sociedade, ela é mantida, é oferecida pelas instituições religiosas, não é mesmo? Então a teologia ela está diretamente ligada a essa questão religiosa. Aqui na nossa realidade brasileira, teologia cristã, de tradição judaico-cristã, né? A nossa teologia também segue esse caminho. Nós seguimos a tradição judaico-cristã, o nosso aluno vai estudar Bíblia, Antigo e Novo Testamento, vai estudar, por exemplo, disciplinas como Cristologia, o estudo sobre o Cristo, Pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo. Ele vai estudar tudo isso, só que ele vai estudar também algo a mais, né? Ele vai estudar sobre a psicanálise integral do Dr. Kepp e da doutora Cláudia Pacheco. Ele vai aprender, juntamente com a teologia, a como dar a isso uma abordagem terapêutica. A abordagem teológica, normalmente, ela é religiosa. Ela está ligada a uma determinada dogmática, a uma determinada cultura religiosa. Nós fazemos uma teologia mais científica. Ou seja, o aluno vai estudar teologia, vai estudar Bíblia, como disse, todas essas disciplinas teológicas, mas vai aprender a como colocar isso para as pessoas de uma maneira terapêutica. Como a professora Luciara já deu exemplo na pedagogia, olhando para dentro. Tem que olhar, tem que trabalhar o autoconhecimento, não é mesmo? Eu costumo perguntar para os alunos, né? Quem é o grande desconhecido das nossas vidas, do dia a dia? Quem é a pessoa que nós menos conhecemos? E os nossos telespectadores vão de convir que somos nós mesmos. Então é importante que a pessoa se conheça, que ela perceba quais são as próprias patologias, precisa, digamos, arrumar a casa, né? Um trabalho terapêutico interior. O curso vai oferecer isso para a pessoa. Esses nossos cursos são terapêuticos em si mesmos. O aluno sente que está em um processo terapêutico, ele vai se conhecendo melhor, ele vai se descobrindo, e nisso vai aprendendo a como ajudar o próximo nesse aspecto também. A como ajudar o próximo a olhar para dentro de si, perceber quais são as próprias dificuldades, quais são as amarras interiores, quais as correntes, Renato, que dificultam a relação da pessoa com o Criador. Às vezes a pessoa reza, vai na sua igreja, mas tem no fundo uma dificuldade com Deus. Ela aprende lá sobre aquela doutrina, mas não consegue pôr em prática aquela ética, aquela moral que está ali. Então tem que olhar para dentro, tem que ter esse trabalho terapêutico. Então, Renato, a nossa graduação em teologia terapêutica vai ensinar toda a sagrada teologia para o aluno, mas vai ensinar também ao aluno a como ter essa visão, a como ter essa prática terapêutica. Professor Sidney, como surgiu esse curso da teologia terapêutica? Legal, Renato. Você me dá a oportunidade de falar mais um pouco do trabalho do Dr. Kepp. Para os nossos telespectadores que gostam, acompanham o trabalho do Dr. Kepp na TV aberta. O Dr. Kepp, de origem, é um psicanalista. Mas o Dr. Kepp, quando ele foi para Viena, na Áustria, nos anos 50, ele se deparou lá com uma psicanálise um tanto quanto ateia. Uma psicanálise que não queria tratar de Deus. E o Dr. Kepp nunca concordou com isso. Como é que você vai lidar com o psicológico humano sem entrar na questão de Deus? Sem entrar na questão teológica? Peguem o Brasil, por exemplo. Falando de teologia. O Brasil ainda é o maior país católico do mundo. O Brasil é um país com um grande número de protestantes.
e aí seus vários grupos, um grande número de evangélicos, religião de matriz afro, religião de matriz indígena. Como é que você vai tratar de qualquer coisa que seja aqui se você não entra na questão teológica? O ser humano ele quer algo mais do que está ao seu redor físico, material. É muito natural que as pessoas queiram frequentar uma determinada religião, queiram fazer suas orações, seu exercício religioso. Então o Dr. Kepp traz isso para junto da psicanálise, para dentro da psicanálise. Ele traz a teologia para dentro da psicanálise, ele traz a filosofia, ele traz a medicina. Nos últimos 20 anos o Dr. Kepp se dedica de maneira muito especial ao estudo da física, ele traz a física. Daí a interdisciplinaridade que a professora Luciara falou agora há pouco. Né? Aliás, os nossos cursos, gente, quando você for estudar um determinado curso conosco, você vai ter aquele curso e mais um leque de conhecimentos. Não tem como mais o conhecimento estar assim, dividido em pequenas gavetas. Isso é impossível. Nós temos que ser cada vez mais universais, integrais. A gente tem que saber dialogar entre as ciências. E o nosso trabalho... ele já nasce assim, por conta do Dr. Kepp, da psicanálise integral Dr. Kepp e doutora Cláudia Pacheco. Tá bem? Então, como o Dr. Kepp desde sempre trabalhou com a teologia também, foi muito natural que a nossa faculdade oferecesse um curso de teologia. Como o Dr. Kepp também é pedagogo. Então, foi muito natural que nós oferecêssemos também a faculdade de pedagogia. Qual que é a importância da gente ter a teologia unida à terapêutica por intermédio da psicanálise integral do Dr. Kepp da Faculdade Trilógica? Qual é essa importância de ligar teologia com a teologia com a terapia, com a terapêutica? Nós estamos num mundo aí pós-pandêmico. Todos vocês, telespectadores, têm acompanhado nas notícias como se aumentou a busca por terapias, por psicólogos, por terapeutas de todo tipo. Né? Essa epidemia trouxe, parece que, uma consciência que precisamos cuidar da nossa saúde mental. Sabe, Renato, as pessoas se acostumaram muito a cuidar da saúde do corpo. É comum que as pessoas vão a uma academia fazer seus exercícios, cuida de emagrecer um pouco, né? Cuida da saúde física. As pessoas cuidam da sua cultura, procuram adquirir cultura, estudar, enfim. Mas não era muito comum esse pensamento de cuidar da saúde mental. E os senhores que estão nos assistindo hão de convir que todos nós, sobretudo nesse mundo pós-pandêmico, temos que cuidar da nossa saúde mental. Todos nós lidamos com uma taxa de estresse muito grande, né? Medos, paranoias, dúvidas. A gente não sabe bem como é que vai ser o dia de amanhã mais. O mundo dos nossos avós era mais tranquilo nesse sentido. As pessoas tinham uma noção do passado e do futuro mais tranquila. E nós? Como será o nosso futuro? Então é fundamental para um teólogo, para um pedagogo, para qualquer pessoa, Renato, ter um conhecimento sobre terapia. Primeiro, como já dissemos aqui, para cuidar de si, arrumar a casa. Né? E a partir daí, poder ajudar as pessoas, ajudar o próximo. O mundo precisa muito disso, gente. O grande diferencial dos nossos cursos é essa abordagem terapêutica. Né? A nossa teologia, a teologia que está por aí, ela tradicionalmente está destinada a formar padres ou pastores, digamos assim. Né? Nós temos o objetivo de formar teólogos terapeutas, conhecedores de teologia, conhecer profundamente Bíblia, por exemplo. Mas saber falar da Bíblia para as pessoas de uma maneira terapêutica, de uma maneira que você possa acalentar, tranquilizar aquela pessoa nos seus dramas. Né? Então, essa é a grande importância que eu vejo, Renato, sobretudo nesse mundo de que estamos hoje. Professor Sidney, qual a diferença de um teólogo terapeuta para um teólogo tradicional? Normalmente, o teólogo, quase sempre, ele está ligado a uma determinada tradição religiosa. E faz parte do trabalho dele levar adiante aquela tradição, trazer pessoas para dentro daquela tradição. Digamos que ele pode ter um certo trabalho de arrebanhar pessoas para aquela determinada tradição religiosa, para aquela determinada igreja. Né?
Nós vamos estudar religião, sim, vamos estudar a tradição religiosa, sim, mas a gente não tem essa preocupação religiosa em si. Nós queremos que os nossos alunos, quando teólogos terapeutas, mais uma vez, saibam levar, por exemplo, os ensinamentos de Cristo adiante, usando, por exemplo, de conscientização, usando de técnicas terapêuticas, ajudando a pessoa a perceber que ela já tem aqueles valores dentro dela. Por exemplo, os valores éticos e morais, Renato, que o cristianismo nos traz, isso a gente tem na nossa base. Somos criaturas divinais, fomos feitos por Deus, temos a marca de Deus em nós. Mas, a exemplo do que a professora Luciara falou com a criança, às vezes nós, por conta da psicopatologia, ou seja, de problemas que possamos ter, a gente não percebe bem esses valores lá na nossa base, esses valores éticos morais. Então, é necessário um trabalho terapêutico para que a pessoa perceba, que ela aceite, que na base ela é boa. Deus não criou o ser humano para ser mau. Deus criou o ser humano para ser bom. Na base nós temos a bondade. Então por que não a vivemos? Então percebe? Aí entra esse trabalho terapêutico de ajudar a pessoa a perceber isso. Que ela nasceu para ser boa, que sendo boa ela vai ser mais feliz, que ela vai ter mais saúde. Saúde mental, saúde física. Que ela vai ser mais realizadora na vida dela. No mundo de tanta corrupção, não é mesmo? Então, o nosso teólogo ele será capaz de administrar essas questões, de ajudar as pessoas a perceber isso. O que os alunos têm falado sobre esse curso? Os alunos que já temos, eles demonstram muita alegria, muita gratidão, todos são muito felizes com o curso. Por conta disso, eles estão estudando aquele conteúdo e mais essa abordagem terapêutica. Então, eles fazem um curso, eu até brinco com os alunos, eles fazem um curso e ganham uma terapia. Estão podendo cuidar de si, né? O nosso aluno ele pode fazer aquele, sabe? Diante dos problemas do mundo, ele encontra aqui um porto seguro, um lugar onde ele pode falar, onde ele vai receber ajuda, ele vai se cuidar, ele vai ser tratado. Nisso ele se desenvolve e vai poder ajudar no futuro o próximo que estiver a ele. Então nossos alunos sempre agradecem muito, são muito gratos, são muito contentes com os nossos cursos. Quem pode ser candidato ao curso de graduação de Teologia Terapêutica? Quem pode ser candidato? Quem quiser. É para quem quiser. Tá bem, Renato? Então, se você não teve a oportunidade de fazer uma faculdade, não importa o motivo, mas você já tem o ensino médio, tem que ter o ensino médio, tá bom? Você pode se candidatar à nossa faculdade gratuita. E se você, por um acaso, já tem nível superior, mas quer conhecer essa abordagem terapêutica, você que é professor, da disciplina que for, por que não fazer uma faculdade de licenciatura em pedagogia terapêutica? Hã? Ou você que é de uma outra área qualquer e tem interesse pela teologia. Então, é para quem quiser fazer, para quem precisa, para quem quer, tá? Bom, gente, o programa de hoje, a gente visitou a Faculdade Teológica Kepp Pacheco. Eu agradeço o convite, professor Sidney, professora Luciara. Aposto que você sentiu essa calma aqui na explanação, que o lugar aqui tem uma energia boa e a gente convida você a começar esse ano com o pé direito, como o professor Sidney acabou de falar, pesquisa no site os cursos gratuitos aqui da Faculdade Kepp Pacheco, para a gente começar o ano com o pé direito. E também aproveito para dar um abração para a Vera pelo convite para a gente estar aqui. Vera, um abração, muito obrigado. E o programa TV Aberta News Reportagem volta na próxima semana.